Sejam bem-vindos, tripulação da Criptonave. Aqui é o seu comandante diretamente da Ponte Estelar. Hoje, o universo cripto está em plena turbulência. Temos choque macro global, risco estrutural concentrado em uma única rede, novo produto regulado para grandes altcoins e sinais claros de estresse em várias frentes de mercado. A blockchain Tron se consolidou como espinha dorsal do maior dólar digital do planeta. Mais de metade de todo o fornecimento da principal moeda estável circula hoje nessa rede, que virou trilho dominante para remessas, operações de balcão e transferências entre corretoras em regiões inteiras da Ásia, da África e da América Latina. Na prática, para milhões de pessoas, esse ativo nessa rede já funciona como dólar digital de fato, mesmo sem contato direto com o sistema bancário tradicional. O problema é que essa centralização funcional da liquidez em uma única infraestrutura cria um ponto de falha gigantesco. Qualquer ataque, erro técnico grave ou ação regulatória específica contra essa rede pode contaminar o ecossistema global dessa moeda estável. Relatórios de combate à lavagem de dinheiro já citam explicitamente esse conjunto como vetor relevante de operações ilícitas, o que tende a aumentar o escrutínio político e jurídico. Ao mesmo tempo, a Grayscale conseguiu aprovar, junto ao regulador norte-americano, a conversão de seu fundo de grande capitalização digital em um fundo negociado em bolsa com exposição direta a Bitcoin, Ethereum e um cesto de grandes altcoins como XRP, Solana e Cardano. É o primeiro produto de altcoins ao contado com aval formal da autoridade. Isso sinaliza que uma parte desse universo atingiu nível de liquidez e maturidade suficiente para entrar em veículos financeiros tradicionais, com custódia profissional e regras rígidas de divulgação, sem que o investidor precise lidar com chaves privadas ou múltiplas plataformas. Se esse fundo funcionar de forma estável, abre caminho para estruturas específicas por ativo e acelera a ponte entre altcoins e finanças tradicionais. No curto prazo, porém, o clima é de forte aversão ao risco. O mercado global de moedas digitais perdeu uma fração significativa do valor total em poucas horas depois que o Banco Central do Japão sinalizou aumento de juros, desmontando operações de financiamento alavancadas que usavam moeda japonesa como base. O principal ativo do setor mergulhou para a casa dos 83 mil dólares, levando consigo ações de tecnologia e de mineração, em um movimento sincronizado de corte de risco. No Brasil, a reação foi imediata. Plataformas locais registraram centenas de milhões de reais em liquidações em poucas horas, com investidores de varejo alavancados em ativos mais voláteis, sendo os mais atingidos. O prêmio do principal dólar digital no par com a moeda brasileira subiu rapidamente, mostrando a pressa dos participantes em se protegerem em moeda forte. Ao mesmo tempo, buscas por moedas estáveis atreladas ao dólar atingiram novos recordes nas ferramentas de tendência, confirmando a intenção de dolarizar parte do patrimônio via ativos digitais, em vez de permanecer exposto apenas à moeda local e à oscilação dos preços do principal ativo do setor. Na esfera das finanças descentralizadas, o protocolo de gerenciamento de liquidez que havia sofrido um descolamento em um de seus tokens ligados a um ativo de referência confirmou que a origem do problema foi falha em estratégias antigas de rebalanceamento. Não se tratou de um ataque direto ao contrato, mas a liquidez foi drenada rapidamente por robôs de arbitragem. A equipe estuda formas de compensação e reforça o alerta para que usuários revisem sua exposição, lembrando que falhas de desenho também podem destruir valor sem que haja um invasor clássico. O regulador brasileiro, por sua vez, emitiu uma ordem de paralisação contra uma empresa que vendia contratos de investimento supostamente lastreados em arbitragem com ativos digitais, mas sem qualquer registro formal. A mensagem é direta. Ofertas públicas de produtos que prometem rentabilidade com moedas digitais continuam sob o mesmo guarda-chuva jurídico de outros valores mobiliários e serão bloqueadas quando fugirem das regras. No plano da moeda digital oficial, o Banco Central adiou a implementação plena do projeto para 2026, mas confirmou que a próxima fase de testes será focada no uso de ativos tokenizados, como garantia para operações de crédito. O objetivo é ajustar questões de privacidade e, ao mesmo tempo,
permitir que a infraestrutura de moeda digital do país funcione como camada operacional para serviços financeiros tokenizados. No segmento de mineração, empresas listadas em bolsa ligadas à produção do principal ativo digital sofreram quedas expressivas nas negociações, pressionadas pela combinação de preço mais baixo e dificuldade de mineração em patamar recorde. Analistas falam em risco de capitulação para operadores menos eficientes se o preço não recuperar a zona de $90 mil em breve, o que reforça a diferença entre grandes estruturas corporativas e pequenos participantes do setor. A maior empresa de inteligência de negócios, que usa o principal ativo do setor como principal reserva de valor corporativa, manteve sua postura de não vender, apesar de uma redução de bilhões de dólares em valor de mercado. Declarações públicas recentes reafirmam a visão de longo prazo, mas o mercado monitora de perto o nível de margem e as possíveis pressões de financiamento. Enquanto isso, alertas de baleias on-chain ajudam a separar ruído de informação relevante. As reservas ligadas à empresa aeroespacial que movimentou mais de $100 milhões em moedas digitais recentemente continuam paradas em custódia institucional, mesmo durante o crash mais recente. Isso reforça a leitura de que a transferência foi apenas reorganização interna de segurança e não preparação para despejo de mercado. Já no caso do ataque à grande corretora asiática, autoridades atribuíram formalmente o roubo a um grupo ligado a um estado hostil. Os fundos desviados estão sendo movimentados em lotes menores, convertidos em moedas estáveis e enviados para redes de baixo custo, com parte passando exatamente pela infraestrutura que hoje concentra a maior fatia do dólar digital global. Essa convergência de uso legítimo e uso ilícito na mesma combinação de rede e ativo reforça o dilema estrutural do sistema. O quadro final deste dia é de tensão elevada e reprecificação. De um lado, temos concentração de risco em uma única infraestrutura, produtos regulados que começam a integrar grandes altcoins ao sistema tradicional, bancos centrais redesenhando cronogramas de moeda digital e reguladores apertando o cerco contra promessas fáceis de retorno. Do outro, vemos investidores de varejo tentando se proteger com moedas estáveis, operadores institucionais defendendo posições estratégicas e atores maliciosos se aproveitando de brechas em pontos centrais da infraestrutura. Para estar atualizado todos os dias, assista à playlist de notícias diárias da CryptoNav News. Até amanhã, tripulação.